Olá, eu sou o Raul de França Silva e, junto com o aluno Tiago Hideo Xavier Kodama, nós, ambos graduandos, desenvolvemos o projeto de classificador automático de fases do sono em eletroencefalograma como trabalho de conclusão de curso na forma de um artigo que será publicado na revista Regrasp. Nosso trabalho foi orientado pelo professor Ricardo Pires. A apresentação seguirá as seguintes etapas. Inicialmente, iremos apresentar a introdução, contando a problemática e a motivação que geraram interesse nessa pesquisa. Em seguida, temos os objetivos com o qual iniciamos a pesquisa, a fundamentação teórica de todos os conceitos que a gente utilizou para desenvolver o classificador, a metodologia com os quais a teoria foi aplicada no desenvolvimento do classificador em questão, os resultados obtidos por meio de diversos testes que vão ser explicados na metodologia e, por fim, a conclusão, na qual também, além de discutirmos os nossos resultados, iremos apresentar sugestões para trabalhos e pesquisas futuras no mesmo tema. E primeiro vamos falar sobre o sono, que é fundamental para todos nós seres humanos. É o processo fisiológico um dos mais importantes que o ser humano precisa. Estima-se que em torno de um terço da vida de uma pessoa é passada dormindo. O sono contribui então para o funcionamento correto do corpo. Sem o descanso necessário, um indivíduo pode ser prejudicado. Ele pode ter distúrbios psiquiátricos, déficits cognitivos, problemas de saúde diversos e um dos nossos focos na motivação, que vai ser explicado depois, foi os riscos de acidentes de trânsito. Então, portanto, se o sono não for regulado e saudável, uma pessoa pode ter esses problemas e outros. O sono é dividido em dois tipos: o sono não REM e o sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido nos olhos, que é a característica apresentada enquanto um indivíduo está sob esse estágio. O sono não REM, além disso, é dividido em quatro etapas, quatro estágios, que vão ser denominados estágios N1, N2, N3 e N4, respectivamente. No decorrer do trabalho, também consideramos o estado acordado ou vigília como estado 0 e o sono REM como estado 5, estágio 5. O estágio N1 é o estágio de transição entre uma pessoa estar acordada e ela começar a dormir. O estágio 2 é o estágio de sono leve, que é o que mais é predominante durante o sono de uma pessoa. No estágio 3 é o começo do sono profundo, e ele tem característica ondas altas de amplitude. E o 4, então ele também é um estágio de transição entre o sono leve e o sono profundo. O estágio 4 efetivamente é o sono profundo, mas em questão de dados extraídos da eletroencefalograma, que vamos explicar logo em seguida, ele é muito similar ao estágio 3. E como é que você estuda essas etapas, esses sonos? Através da polissonografia, um estudo médico em que são captados diversas informações de um paciente enquanto ele está dormindo. Predominantemente no interesse desse trabalho é o eletroencefalograma, que por meio de eletrodos colocados na cabeça de um indivíduo enquanto ele dorme, você consegue captar as atividades elétricas do cérebro. Mas também outros que podem ser captados é o movimento ocular e o pulso que pode ser sentido nos dedos de uma pessoa enquanto ela dorme. Temos como problemáticas, então, os distúrbios psiquiátricos, os déficits cognitivos, problemas de saúde, síndromes das pernas inquietas, acidentes de trânsito e diversos outros problemas e fatores relacionados com a falta de sono de uma pessoa.
Temos então como forma de sanar as problemáticas o objetivo central desse trabalho: desenvolver o classificador capaz de classificar os estágios de sono do paciente momentaneamente, baseado em dados obtidos por especificamente um eletroencefalograma. Não iremos tratar de outros dados extraídos de polissonografia nesse estudo. O objetivo tem como maior motivação a agilização da classificação desses dados, que é um processo exaustivo e demorado, pois precisa ser feito por técnicos treinados em sono que teriam que analisar eletroencefalogramas e outros dados do paciente exaustivamente e manualmente. Com um classificador automático, esse processo seria agilizado. E para atingir esse objetivo, temos os objetivos específicos do trabalho. Iremos avaliar diversos classificadores. Iremos utilizar técnicas de sub e sob-amostragem para tentar lidar com a questão do banco de dados ser desbalanceado. Como comentei anteriormente, o estágio N2, o segundo estágio do sono não REM, é muito predominante, principalmente perante os estágios de transições, estágio N1 e o último estágio N4 do sono não REM. Iremos desenvolver técnicas que possam talvez melhorar o processamento de dados, desenvolver um software capaz de realizar essas operações e verificar no fim a acurácia, não só a acurácia geral, mas iremos utilizar também a matriz de confusão para ter uma forma mais precisa de analisar os resultados considerando o banco de dados desbalanceado do sono de um eletroencefalograma. Iremos entrar então na etapa de fundamentação teórica, onde iremos explicar brevemente todos os conceitos teóricos que foram empregados no trabalho. Para o pré-processamento dos dados, iremos utilizar a transformada de Fourier, que transforma a forma de você enxergar um determinado sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. Iremos utilizar a transformada de Fourier discreta para sinais discretos, utilizando a técnica FFT, Fast Fourier Transform, ou transformada de Fourier rápida, criada por John Turkey, que é uma técnica desenvolvida para aplicar rapidamente, por meio de um comando de programação, a transformada de Fourier em sinais discretos. E agora entraremos para apresentar os classificadores testados que utilizamos no nosso trabalho para tentar encontrar o melhor. Primeiro vamos começar a falar da árvore de decisão, do inglês Decision Tree ou DT. Como representado na direita, é um classificador muito fácil de visualizar, pois é uma estrutura de um diagrama em formato de árvore mesmo. Cada nó a partir da raiz vai representar um cheque, um teste de condição, ou como também pode ser uma pergunta sobre os dados. A partir dessa pergunta e do resultado, os nós vão sendo ramificados em diversos galhos, chegando em mais nós até eventualmente chegar no último resultado, no último teste, que é a folha, que nos diz então a classe de tal teste. Por exemplo, ele fez todas as perguntas de um determinado teste e chegou em um resultado que diz qual classe é tal para tais entradas. E agora também vamos seguir para o Multilayer Perceptron, o Perceptron de multicamadas, ou MLP. Ele é uma arquitetura, conforme a imagem à direita, que é representada por camadas de neurônios interconectados. Como o nome diz, vão ser múltiplas camadas. Temos a camada de entrada, com uma camada para cada das entradas compostas num vetor de características, por exemplo, de um determinado classificador, e um número n de camadas internas escondidas, até depois chegar na camada de saída visível, as bolinhas azuis na figura direita. Cada camada possui uma função de ativação, com pesos ponderados que vão se ajustando com uma propagação retrógrada da saída para cada
neurônio das camadas intermediárias até até chegar nos neurônios da camada de entrada para, para ir ajustando os pesos na hora que você treina o modelo MLP. E por último, utilizamos o suporte Vector Machine, o SVM, a máquina de vetores de suporte, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina para problemas de classificação e regressão. E é difícil de exemplificá-lo com apenas uma figura, mas ele constrói um hiperplano que separa as diferentes classes, buscando deixar uma margem aceitável de máxima de separação. É, ele é principalmente eficaz em conjuntos de dados mais complexos e com mais dimensões, por construir esses vetores, esses hiperplanos em dimensões mais complexas que talvez outros algoritmos não consigam otimizar. Na etapa de metodologia, eu e logo depois o Tiago iremos explicar quais foram nossos processos geral de tratamento de dados para o classificador, quais foram a pré-processamento dos dados, explicar o papel e como foram ajustados cada classificador utilizado apresentado anteriormente e por fim comentar sobre os testes que a gente fez para validar e tentar alcançar uma acurácia melhor a partir dos resultados que a gente obteve com os testes gerais. O fluxograma a seguir exemplifica todo o processo que vai ser melhor elaborado nos slides subsequentes. Temos o nosso banco de dados do repositório Physionet, que continha um estudo do qual foi extraído 9 horas de sono por 2 noites para cada um dos seus 40 pacientes. Esse banco de dados vai passar por um pré-processamento de uma transformada de Fourier discreta por meio do FFT, a transformada de Fourier rápida, explicada anteriormente, para criar os vetores de características, que depois vão ser inseridos juntos com as anotações do banco de dados que formam os vetores de classe nos classificadores DT, MLP e SVM. Para então criar os vetores de características foi utilizado a FFT, conforme acabado de ser explicado anteriormente, e para isso também é necessário analisar a forma que os dados estavam disponíveis no banco de dados. No banco de dados tinha sempre 2 canais de eletroencefalograma por polissonografia realizada, ou seja, como cada paciente disponha em média de 2 noites, cada paciente então tinha dois sets de 2 canais de eletroencefalograma. Esses sinais estavam disponíveis em um arquivo .ewf, do qual mostrava o espectro do sinal ao longo do tempo, e eles sempre também eram acompanhados por um arquivo de anotação que continha o estágio do sono de determinado momento de um paciente, bem como a duração daquele estágio naquele momento. Por exemplo, em um determinado momento, às 1 da manhã, um paciente se encontrava no momento no estágio 2 do sono não REM, e essa ocorrência do estágio 2 durou em torno de 40 segundos, por exemplo. Todas as anotações eram múltiplas, as durações de cada anotação eram múltiplas de 10 segundos. Por isso, para aplicar o FFT, foi utilizada a janela de 5 segundos como base, ou seja, a cada 5 segundos do banco de dados era aplicado a FFT para extrair as frequências daquela janela. Por isso, conseguimos evitar um conflito, ou seja, uma janela de FFT que pegava um pouco de um estágio e um pouco de outro. Com o FFT aplicado, foi possível olhar para as frequências e separá-las dependendo da faixa em que se encontravam para formar os vetores de características. As faixas estão na direita. Temos a faixa delta de 1 a 4 Hz, a faixa θ de 4 a 8 Hz, a faixa alfa de 8 a 13 Hz e a faixa beta de 13 a 30 Hz, e por último a faixa gama para frequências maiores de 30 Hz naquele espectro. Pois bem, é importante ressaltar que no nosso estudo
preliminar, percebemos que aplicar no classificador com apenas um dos dois canais disponíveis no banco de dados era mais efetivo que usar os dois. Então, subsequentemente, foi pego apenas um dos canais do eletroencefalograma de cada noite de cada paciente, aplicado o FFT para pré-processar e seguido adiante na classificação. O primeiro modelo implementado foi o de árvore de decisão, ou simplificando o DT. Nesse classificador foram utilizados os parâmetros originais da biblioteca Scikit-Learn, com exceção dos parâmetros Criterion e MaxDip. O parâmetro Criterion está relacionado à qualidade das divisões da árvore, ou dos nós, no caso. A gente optou em utilizar para esse caso, a entropia, que embora elas demandem um processamento mais longo, por ser um algoritmo logaritmo, ela tende a fornecer melhores resultados. Já o parâmetro MaxDip define a profundidade máxima da árvore, e no programa a gente utilizou esse valor como 10 para limitar a profundidade dela. Essas escolhas de parâmetros foram feitas com base em estudos e experimentações anteriores, buscando otimizar o desempenho da árvore de decisão. O segundo modelo implementado foi o modelo de MLP, também utilizado da biblioteca Scikit-Learn e mantendo suas configurações originais. A gente só alterou os parâmetros Activation, Solver e Hidden Layer Size. O parâmetro Activation se refere à função de habilitação utilizada nas classes ocultas. Nossa escolha foi a função Relo, que é amplamente conhecida e empregada com sucesso em problemas de aprendizado de máquina. Sobre o parâmetro Solver, ele diz respeito ao otimizador de pesos. Nesse parâmetro a gente escolheu o modelo LBFGS, que faz parte da família de métodos quasi-newtons. Por fim, o parâmetro Hidden Layer Size representa o número de neurônios em cada camada oculta do nosso modelo. Configuramos 4 camadas ocultas com os seguintes números de neurônio em cada uma: 200 na primeira camada, 150 na segunda, 100 na terceira e 50 na última. Essa estrutura em camadas nos permitiu alcançar uma representação mais rica e complexa de dados. O terceiro modelo implementado foi o de SVM, e nele também utilizamos as configurações padrões da biblioteca Scikit-Learn, com exceção dos parâmetros kernel, gamma e tool. Para o kernel, a gente adotou o modelo RFB, Radial Basic Functions. É uma função capaz de combinar diversos kernels polinomiais de diferentes graus para realizar a separação de dados em espaços dimensionais superiores a 2D. O parâmetro gamma representa um papel crucial na definição de abertura do kernel. Optamos pela opção alto, permitindo que a biblioteca determinasse automaticamente o valor mais apropriado para esse parâmetro. Por fim, o parâmetro tool refere-se à tolerância utilizada como garantia de parada. Selecionamos o valor de 0,00001 como a tolerância adotada. Essa escolha visa garantir que o processo de treinamento do modelo seja interrompido quando a diferença entre as interações consecutivas atingir esse limite, garantindo uma convergência adequada. Ao utilizar essas configurações, esperamos obter resultados mais precisos em nossas análises. Criamos também um teste denominado como teste majoritário. Esse teste ele cria um cursor que agrupa 5 vetores de classe. Esse cursor se movimenta por todos os vetores de classe. À medida que ele incrementa um próximo resultado, ele se desfaz do mais antigo. Nesse teste, o cursor ele agrupa os 5 vetores de classe e recebe o valor da classe majoritária naquele grupo. Contudo, se tivermos um caso em que existem duas classes majoritárias, por exemplo, dois desses vetores internos forem classe 1
e em seguida vierem dois vetores classe 2 e um vetor qualquer, ele vai receber a classe 1 por ser a primeira a aparecer. O intuito desse teste era criar um teste que determina em faixas de tempo a classe predominante. E no experimento a gente se refere a esse cursor como janela majoritária. De forma análoga aos testes majoritários, criamos também os testes minoritários, que faz o escaneamento de todo o banco de dados da mesma forma que o teste majoritário e também cria o cursor da mesma forma que o teste majoritário. A única diferença é que aqui nós queremos encontrar as classes com menor incidência. Então, a qualquer momento que aparecer uma classe com menor incidência naquele grupo, o cursor, né, ele recebe o valor dessa classe com menor incidência. Outro teste que realizamos foi o teste de prioridade. Esse teste ele segue uma linha de raciocínio diferente dos anteriores, onde a gente elenca uma única classe e todas as outras a gente transforma numa classe genérica X. Então, ele também trabalha no modo de janela, de forma igual aos anteriores, só que ele sempre quando ele encontra aquela classe que a gente elencou, ele recebe o valor daquela classe. O intuito desse teste foi encontrar a assertividade do nosso modelo para classes individuais. E repetimos todo esse procedimento do teste de prioridade para cada classe. Assim podendo encontrar, né, a assertividade do nosso modelo para cada classe. Resultados. Os resultados a gente dividiu em 3 linhas. Uma onde a gente apresenta os resultados do classificador puro. A segunda onde a gente usa uma técnica de oversample para equalizar a quantidade de classes. E também outra onde a gente usa o undersample, que a gente também é uma técnica de equalizar as classes. A única diferença é que no over a gente cria classes de forma artificial e no under a gente exclui classes até elas estarem balanceadas. A árvore de decisão obteve os seguintes resultados. Para o modelo DT puro, a gente conseguiu uma acurácia de 0.51. Para o DT com oversample, a gente conseguiu uma acurácia de 0.44 e no undersample, uma acurácia de 0.40. O F1 na tabela representa o F1 score, que é um meio de classificar o quanto uma classe foi bem. É possível notar que o F1 da classe 2 ele é muito alto em comparação aos outros, também porque a classe 2 é a classe com maior ocorrência. Agora, classes com baixa ocorrência, como a classe 1 e a classe 4, elas possuíram um F-score bem baixo. Para o Multilayer Perceptron, o MLP, a gente conseguiu uma acurácia de 0.64 no MLP, 0.54 no MLP com oversample e 0.56 no MLP undersample. Nele se repetiu os mesmos sintomas da classe majoritária, que é a 2, com maior F1 score do que as outras. Apesar do F1 score ser um pouco mais, F1 score da classe 1 ser um pouquinho mais alto que no DT, o F1 score da classe 4 é bem mais baixo. Para o classificador SVM, a gente conseguiu umas acurácias mais elevadas. 0.66 para o classificador SVM, 0.68 para o SVM over e 0.68 também para o SVM under. E os sintomas também se repetiram da classe 2 ter uma acurácia um pouco mais alta, relativamente mais alta que as outras classes. Agora os resultados para o método de janela majoritária, né? Utilizando o classificador DT. A gente conseguiu uma acurácia de 0.55
Contudo, quando a gente nivelava as classes, a acurácia caía relativamente. Ela ia de 0.55 para 0.32 ou 0.37. E a gente percebeu que, como ele buscava a classe majoritária, e a classe 2 era a classe que mais aparecia durante todo o nosso dataset, ela subiu a acurácia dela e todas as outras caíram drasticamente. O resultado para MLP no método janela majoritária, a gente encontrou o mesmo sintoma. No F1 score, na classe 2 ser muito elevado em comparação às outras. Pelo aquele mesmo caso, como ele era a classe com maior incidência, ele acabava matando as outras classes menores. Para o SVM no modo janela majoritária, também observamos os mesmos sintomas. Na classe 2, ele ter um F-score muito alto, enquanto nas outras serem extremamente baixos. Agora, no teste de classes minoritárias, percebeu-se exatamente o oposto. A classe 2 acabou morrendo, enquanto as outras classes ficaram aparecendo. Percebeu-se também que as outras classes, apesar de elas aparecerem poucos, elas são recorrentes, só que com menor duração. Para o teste de prioridade de uma classe, a gente conseguiu resultados consideráveis, onde no estágio 0 a gente conseguiu uma acurácia de 0.7 e o F1 score pulou de antes 0.46 para 0.63. No estágio 1 a gente conseguiu uma acurácia de 0.56 e um F1 score que pulou de 0.06 para 0.36. No estágio 2 a gente conseguiu uma acurácia de 97%, um F1 score que pulou de 0.73 para 0.98. No estágio 3 a gente conseguiu uma acurácia de 0.69 e um F1 score que pulou de 0.37 para 0.55. No estágio 4 a gente conseguiu uma acurácia de 0.79 e um F1 score que pulou de 0.34 para 0.43. E no estágio 5 a gente conseguiu uma acurácia de 0.67 e um F1 score que pulou de 0.54 para 0.76. Conclusão. A conclusão foi dividida em 4 subtópicos, sendo eles experimentos realizados, resultados alcançados, melhoria e trabalhos futuros. Dos experimentos realizados, a gente concluiu que as técnicas que utilizamos, elas tendem a conseguir uma acurácia mais alta quando buscamos uma única classe em específico do que as 6 simultâneas. Utilizando o modelo de SVM, a gente conseguiu uma acurácia média de 62%, que é consideravelmente mais alta que a acurácia crítica de 17%. Essa acurácia crítica, para um modelo de 6 classes, ela representa um classificador que basicamente chuta o resultado final. Como melhorias, a gente poderia elaborar uma forma de pré-processamento mais robusta, onde na hora de processar os dados, o classificador consiga vislumbrar melhor a linha de diferença entre cada classe. Para trabalhos futuros, a gente poderia ampliar em um projeto que busque encontrar, por exemplo, o estágio 1 do sono, não REM, que identifica quando alguém ainda está apresentando sinais de sonolência, se tornando uma forma de alertar o motorista que ele não está apto a dirigir, por exemplo. Ou trabalhar com essas classes que aparecem menos como classe transitória e assim prever a próxima classe que o paciente entraria. Por fim, eu queria agradecer a atenção de todos e principalmente a do professor Dr. Ricardo Pires por ter orientado e mentorado o projeto.